vamos estudar hoje aqui, o que nós vamos aprender um pouco, que Deus vai trazer uma revelação para nós aqui no nome de Jesus. Ele diz assim, no verso, Mateus capítulo 6, versos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, até vós lhe pedirdes. Entendeu? Então, o que diz aqui a palavra do Senhor? Então, aqui o contexto diz que o Senhor estava no sermão da montanha e ele estava dando alguns ensinamentos para o povo. E um deles, ele estava falando sobre caridade. Ele estava falando sobre a doação. Então ele traz aqui uma instrução, né, no verso de número 3, ele diz assim, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Por quê? Porque no tempo de Jesus encontrou muito, ele viu muito as pessoas querendo fazer para se aparecerem. As pessoas querendo realizar coisas não para o reino de Deus ser exaltado, mas pessoas querendo fazer para que outras pessoas reconhecessem. As pessoas estavam em busca de aplausos, estavam em busca de reconhecimento humano. E também assim na oração, né? Então, não era só o que eles davam, não eram as atitudes de doar, né? Então, era aquela história, né? É o que a gente vê hoje nas redes sociais, né? As pessoas hoje, elas estão preocupadas em anunciar o que estão fazendo, né? Então é muita gente que posta o que está comendo, é muita gente que posta onde está passeando, é muita gente que posta quando ele consegue ajudar alguém, quando ele consegue abençoar alguém. Então é essa necessidade que as pessoas têm de receber likes, né? Hoje as pessoas estão trocando aplausos por likes, né? Por curtidas. Então a gente vê muito isso. E no tempo de Jesus não era diferente. No tempo de Jesus também era assim. As pessoas queriam fazer as coisas, queriam ser aplaudidas. E a oração também era assim. Então, na oração dos mandamentos de Moisés, na oração da lei de Moisés, então eles iam 3 vezes ao templo a orar. Né? Isso a gente vê lá em Atos capítulo 3, que Pedro subia ao templo para orar. Pedro e João. Então, era na oração nona. Então, havia 3 tipos de oração, de manhã, à tarde e à noite. E eles subiam ao templo a orar. E tinha aqueles que eram os mais, entre aspas, aparecidos, aqueles que queriam se aparecer, eles nem entravam no templo. Eles ficavam do lado de fora. Eles ficavam do lado de fora, orando em alta voz, né? E em um tempo assim excessivo, para que as pessoas pudessem conhecer, as pessoas poderem ver e passarem na rua e dizer assim, olha, grande homem de oração, né? Grande homem de oração, grande homem de oração. Mas aí Jesus começou a ensinar sobre isso, né? E chega aqui um tempo que Jesus começa a instruir o povo de uma forma bem sucinta e bem explícita. Então ele fala assim, olha, eu vou dar para vocês, eu vou ensinar para vocês como orar e por que orar. Né? Isso é muito importante. E então ele instrui aqui no verso de número 7, ele diz, não useis de vãs repetições, que é o que a gente vê muito. Uma das instituições religiosas, né, que a gente conhece como Igreja Católica, né, a Igreja Romana, católica, né, que quer dizer universal, a igreja, ela tem por esse hábito, ela colocou isso, né, dentro das suas regras, a reza, né, a oração no sentido de reza. E hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre isso, né, reza e mantra. Qual é a diferença entre oração, reza e mantra? Então, a diferença está aqui, aonde Jesus está nos explicando. Porque a reza, assim como o mantra, eles têm a característica de ficar repetindo a mesma coisa. Então, eu pego um texto e eu fico repetindo. A Igreja Católica, não estou aqui fazendo crítica, cada igreja coloca as
as suas regras segundo o seu conhecimento, a sua fé e segundo eles determinam. E então a Igreja Católica, ela determina o quê? Ela determina que você vá rezar. Rezar no sentido católico, no sentido da Igreja Católica Romana, ela traz como uma repetição de um texto. Então tem vários tipos de oração. Então tem a oração da Ave Maria, tem a oração do Pai Nosso, tem as novenas, tem vários tipos de oração que quando você vai para o confessionário ou coisa parecida, ou para uma missa ou coisa parecida, eles ficam repetindo várias vezes o mesmo texto, inclusive o Pai Nosso. Então, existe dentro do sistema católico uma penitência para você pagar para purificar os seus pecados, que às vezes é rezar o Pai Nosso 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Eles usam um rosário, né? Eles usam um colar que tem algumas contas, né? Algumas bolinhas, e eles ficam contando ali. Cada vez que você faz uma oração, que você reza o Pai Nosso, ou Ave Maria, ou qualquer que seja, você passa uma bolinha, depois passa outra bolinha, passa uma bolinha, até você rezar todo o rosário. Eu moro bem próximo a uma igreja católica, e eu acho interessante ter uma senhora, até asiática ela, não sei se ela é japonesa, não sei o que ela é, mas ela tem as suas feições asiáticas, e eu vejo ela não fica na porta da igreja, melhor, ela não entra na igreja, porque inclusive a igreja está às vezes até fechada, mas eu sempre vejo ela no banco da praça, e ela fica ali rezando, e com o rosário na mão, e contando ali o seu tempo de oração. Então, essa é o tempo de reza. Então, o mantra, a reza, ela tem essa característica de ficar repetindo as mesmas palavras. Mas Jesus falou assim, olha, quando vocês forem orar, não usem de vã repetição. Ele está dizendo assim, não fiquem repetindo a mesma coisa. Não é isso que eu quero. Não é isso que o Pai vai se agradar. Não é essa oração que Deus irá responder. Não façam isso, não ficam repetindo, porque isso não vai mudar nada. A oração deve ser sim um ato de persistência, mas não de repetição. Olha a diferença. Eu persistir em algo, eu ficar batendo na tecla em algo é uma coisa. Agora eu ficar repetindo a mesma palavra já é outra situação. Então a oração é um ato sim de persistência, né? A Bíblia fala que eu devo orar em todo tempo, né? A Bíblia fala que eu devo levantar as minhas mãos santas, sem ira e sem contentas. A Bíblia ensina tem vários textos, Deus ensinando sobre a oração e a persistência da oração. Mas ele nunca fala de repetição de algum texto. Não é para a gente ficar repetindo o texto, porque isso não vai mudar nada. E você vai saber disso um pouquinho mais para frente, eu vou chegar lá. E você vai entender isso. Sabe por quê? Porque a repetição não mostra a minha fome, mas a persistência mostra o quanto eu estou de desejo, o quanto eu estou de fome. Não é verdade? Então eu vou orar hoje, eu oro amanhã, eu oro depois de amanhã, e eu oro. Então quanto mais eu peço a Deus, quanto mais eu vou buscar, mais aquilo vai demonstrar diante de Deus o meu desejo, a minha fome, o meu desejo. Eu gosto de Bartimeu, porque Bartimeu, quando viu Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele persistiu, mandaram ele se calar, mas ele disse, não, eu não posso calar porque eu estou com fome, eu desejo o milagre de Deus. A mulher cananeia, a mesma coisa. Mandaram ela se calar. Mandaram ela parar. Mas ela não parou de clamar a Jesus porque ela precisava.
Então, nós precisamos clamar diante de Deus. Não é repetir as mesmas palavras, mas é declarar a Deus as nossas aflições. Quando ele diz assim, e quando orares, orareis assim. Então, tem muita gente que pegou esse texto e diz assim, não, é só essa oração que Deus ouve. É só essa oração que Jesus ouve. Mas deixa eu dizer para você, eu tenho um segredo, uma chave para você mudar a sua vida de oração a partir de hoje. Mudar o seu conceito de oração. Porque quando Jesus diz assim, quando orares, orareis assim, ele não estava colocando uma regra. Ele estava apenas mostrando valores. Valores que seriam acrescentados e que agradariam ao Pai. Porque ninguém sabe mais o que agrada ao Pai do que Jesus. E nós estamos recebendo a instrução dele. Para pensar nisso. Você está recebendo a instrução do próprio Filho de Deus que está dizendo, você quer ter a sua oração respondida? Você quer agradar o Pai? Faça isso. Faça isso. Quantas vezes eu já instruí, quantas vezes eu já ensinei os meus filhos como agradar a mãe deles. Como fazer algo que agrade a mãe deles. Ou que agradasse os meus pais, os pais da Isabel, principalmente os meus pais. Por quê? Porque eu, como filho, sei o que agrada o meu pai. Eu, como filho, sei o que agradava a minha mãe, que hoje já não está mais entre nós. Mas eu sei. Então, quando eu precisava, quando meus filhos chegavam para mim e diziam assim, pai, o que a gente faz para agradar a avó? O que a gente dá pro vô? Nós vamos na casa dele, o que a gente faz para agradá-los? Então eu, como filho, sabia exatamente o que falar a eles. Então hoje, Deus está te dando uma chave extraordinária. Deus está mostrando para nós aqui que Ele sabe, Jesus sabe exatamente como agradar o Pai. E Ele está dizendo assim, então, quando vocês orarem, usem esses valores. Qual valores? Que a gente ainda vai aprender mais para frente. Mas qual valores? Que a gente vai falar mais especificamente. Primeiro, Pai Nosso. Pai Nosso. Não trate Deus como alguém estranho. Não trate Deus como alguém longínquo, como alguém, não tenha cerimônias com Deus. Trate Ele como Pai. Isso vai agradar o coração dele. Isso para os gregos, romanos, isso era assustador. Mas ele falou, eu tenho um valor aqui, ó. Chegue diante de Deus dizendo, Pai Nosso. Ele diz, ele ensina isso. E ele fala, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo, declare que você reconhece a santidade de Deus. São valores. A nossa oração precisa ter isso. Nossa oração precisa ter intimidade de filho com o Pai. O Pai de verdade, o Pai presente, o Filho presente é aquele que não tem cerimônias com o Pai. Então Jesus não está dando regras, ele está dando valores. Ele vem ensinando, ele diz, olha, é o provedor, o pão nosso de cada dia, provedor. Fale com o seu provedor, fale com Deus, que é o seu Senhor, porque ele tem o reino, ele é Senhor desse reino. Então Jesus mostra valores aqui, mostra valores. Fale com o Pai, porque Ele é perdoador, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, valores não são regras, valores são instruções. Então, a partir de hoje, creia nisso, não é rezar, não é mantra, não é repetir, é se relacionar com Deus com esses valores. Não é as nossas palavras lindas, não é o nosso conhecimento teológico, não é a nossa vivência aqui na terra, não é a faculdade que nós fizemos, mas é a intimidade que nós temos com o Pai.
Ele dá valores aqui. Aí depois, a Bíblia diz assim, que lá no verso 8, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vocês abram a boca. Aqui tem uma chave poderosa para nós. E é muito interessante, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar que se Deus sabe tudo ao meu respeito, se Deus sabe até o que eu vou falar antes de sair da minha boca, como diz o salmista, e se Deus aqui, Jesus está falando que Ele conhece as minhas necessidades, por que eu tenho que orar então? Olha, para pensar, você já parou para pensar nisso? Por que vamos continuar orando para um Deus que sabe o que vai sair da minha boca e conhece as minhas necessidades? Por que continuar orando a esse Deus? Se Ele sabe, por que pedir? Se Ele sabe, por que eu vou ficar gastando, entre aspas, o meu tempo? E eu tenho uma resposta da parte de Deus para a sua vida aqui, uma chave poderosa, que vai fazer você querer orar ainda mais, que vai fazer você desejar orar ainda mais diante desse Deus. Sabe por quê? Porque o tempo de oração, guarda isso, o tempo de oração não é para Deus saber o que eu preciso. Claro que isso acontece. Claro que eu, na minha intimidade, as pessoas começam a saber o que eu preciso. Se eu tenho intimidade com a minha esposa Isabel, ela sabe o que eu preciso. Se eu tenho intimidade com meus filhos, eles sabem o que eu preciso. Se eu tenho intimidade com o meu povo da igreja, eles sabem o que eu preciso. Mas intimidade ou oração com Deus não é só para Deus saber o que eu preciso, mas é para que eu possa conhecer mais a Deus. Deus já te conhece, mas nós precisamos conhecê-lo ainda mais. Nós conhecemos muito pouco de Deus. A Bíblia, com todos os seus ensinamentos, é só um pequeno flash. É algo muito, muito ínfimo, muito pequeno. Isso é só um pequeno, como eu digo, um pequeno relâmpago de Deus. Não é Deus por completo. Por isso que Paulo diz, um dia nós vamos conhecer o Senhor de fato. Nós estaremos na sua presença conhecendo o Senhor de fato, porque hoje a gente não conhece Deus. E a única forma de eu conhecer a Deus, além de ler a Bíblia, é orando. Então, o fato de eu orar não é para Deus me conhecer, porque Ele já me conhece. A Bíblia diz que Ele me conhece lá no ventre da minha mãe. Quando eu era ainda um espermatozoide, brigando com outros milhões de espermatozoides para ver quem vencia. E eu venci. Você venceu, por isso você está aí. Nós éramos assim, apenas isso, o espermatozoide correndo para ver quem vencia. E nós vencemos. E Deus já nos conhecia. E a Bíblia diz que lá dentro Deus já nos conhecia. Então, o tempo de oração que eu tenho com Deus agora é para que eu conheça a Deus. E nesse relacionamento, coisas extraordinárias aconteçam. Então, não é Deus me conhecendo, sou eu conhecendo Deus no tempo de oração. Então, se eu uso uma ladainha é falar a mesma coisa repetitiva. Se eu uso mantra, que também é ficar repetindo a mesma música ou ficar repetindo a mesma palavra, se eu uso um sistema de reza, de repetição de um texto, isso não é relacionamento. Isso não é conhecer a Deus. Isso não é intimidade.
Deus quer conosco relacionamento. Oração é relacionamento. Quando eu posso dizer que eu me relaciono com uma pessoa? Não é quando eu passo pelo porteiro do prédio todo dia e falo para ele bom dia, ele fala para mim bom dia, aí à noite quando eu volto, eu falo para ele boa noite e ele fala para mim boa noite. Eu não posso dizer que eu me relaciono com uma pessoa dessa, que eu conheço ele. Eu não sei as suas necessidades. Aqui no condomínio onde eu moro, tem uma equipe que cuida do condomínio, eu acho isso muito bacana. Eu procuro, tanto eu como a minha esposa Isabel, a gente procura ter amizade com eles, conhecê-los. Ontem mesmo, eu passei por um jardineiro, ele que cuida da parte de jardinagem aqui do condomínio, e eu fiquei feliz. Falei para ele estava já alguns dias fora, e eu via que tinha outra pessoa substituindo, eu já tinha cumprimentado tudo, mas eu não tinha chegado até a pessoa para perguntar sobre ele. Não achei de bom tom. Mas ontem eu saindo com a Isabel, eu vi que o jardineiro tinha voltado. E eu parei e falei, cara, que legal que você voltou. A gente estava com saudade, as plantas estavam com saudade de você. Brinquei com ele, eu falei, as suas plantinhas estavam com saudade. Puxa vida, até a sua voz aqui com elas eu tenho certeza que ajuda, porque elas têm intimidade com você. E brinquei com ele. Aí ele me disse que foi viajar, que fez isso, que não sei o quê, que ele estava de férias, parará, parará, parará. Então, isso chama-se relacionamento. Não é só passar bom dia, boa tarde. Relacionar-se é parar para conversar e saber quais são as necessidades. Quais podem ser as necessidades. Então isso acontece de lá para cá e de cá para lá. Amém? Isso acontece daqui para lá. Então Deus quer falar comigo, mas eu preciso querer falar com Deus. Deus quer me conhecer, mas eu preciso me abrir para que Deus me conheça. Eu não posso só chegar todo dia de manhã, ó Deus, obrigado por esse dia, e sair para o trabalho. Chegou a noite, obrigado por esse dia, Senhor, e dorme. Não, pare para se relacionar com Ele. É a partir desse tempo de abertura de coração, não de vã repetições, mas a partir desse tempo de relacionamento é que vai acontecer o pedir e receber. O pedir e receber é o relacionamento que determina o que vai acontecer. Por isso que a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus. Ele está dizendo assim, busque se relacionar primeiro. Busque conhecer a vontade de Deus. Deixa Deus ter íntimo. Deixa Deus poder entrar na sua casa. Deixa Deus poder entrar na sua vida. Porque tem gente que não deixa Deus entrar, não. Parece estranho isso, né? Mas não deixa. Tem hora que Deus diz assim, ei, vai lá e pede perdão para fulano de tal, e você diz, não, eu não dou esse direito. Eu conversando com uma pessoa outro dia e falando sobre isso, a pessoa disse assim, eu não dou o direito das pessoas me julgarem. Eu não dou o direito das pessoas falarem dos meus sentimentos. Ela estava querendo dizer, eu não dou intimidade para ninguém. Eu não dou autorização, eu não dou intimidade, eu não sou íntimo de ninguém, para que ninguém venha entrar na minha vida, ou falar sobre mim, ou falar dos meus sentimentos. E às vezes a gente faz isso com Deus. Pedir ou receber é só secundário. Pedir e receber na oração é secundário, é o que está em segundo plano. Diferente do que a gente imagina. Jesus ensinou valores, disse, olha, deixa essa coisa do pedir e receber para segundo plano. Entra primeiro na fase do relacionamento, da intimidade.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como o Senhor já tem feito ela aí no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os devedores, aqueles que nos devem. Senhor, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Valores, não é regras, são valores. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar a Deus por cada pessoa que está aqui comigo agora, que recebeu, Senhor, esses valores. Essas pessoas, ó Deus, que oram comigo agora, nessa live 12/28, que, ó Deus, talvez até agora oraram, ou rezaram, ou fizeram mantras, ou ladainhas, que não permitiu que passassem a te conhecer com mais intimidade. Rezas, ladainhas e mantras que fizeram com que o Senhor relembrasse, se eu posso dizer dessa forma, ou reforçasse aquilo que eles precisam. Mas em nenhum momento permitiu que eles conhecessem um pouco mais a sua vontade imperativa sobre a nossa vida. Talvez, ó Deus, esses mantras, essas rezas, talvez essas ladainhas, não permitiu, essas estratégias de oração, não permitiu que eles conhecessem qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, ó Deus, nós aprendemos e o Senhor nos instruiu. Jesus, tu és o Filho do Pai amado. Obrigado, Jesus, por ter nos instruído como alcançar o coração do Pai. Obrigado, Jesus, por não ser ciumento. Obrigado, Jesus, por não ser o filho ciumento. O filho que quer exclusividade. O filho que não quer que nenhum outro filho tenha acesso ao Pai. Não. Jesus, obrigado. Porque hoje nós podemos ser chamados de filhos. E também temos acesso ao Pai. E tu, ó Jesus, nos ensina isso. Obrigado, Jesus, por nos instruir, que é o nosso relacionamento com o Pai, que vai definir o demais. É o quanto eu tenho fome, é o quanto eu tenho sede. Porque a tua palavra, Jesus, me ensina que tu és o pão da vida. E quem come desse pão não sentirá mais fome. E quem bebe dessa água do Espírito não sentirá mais sede. Isso não quer dizer que eu não voltarei a ter fome, nem voltarei a ter sede. Mas isso significa que eu serei saciado todas as vezes que eu tiver fome e todas as vezes que eu tiver sede. Obrigado, Jesus, por me ensinar acesso ao Pai. Obrigado, Jesus,
por ter me mostrado e mostrado, Senhor, aqui na comunidade 1228, nessa live, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter nos mostrado a necessidade que temos de abrir o nosso coração para que o Senhor possa imperar nas nossas vidas. Porque eu só consigo deixar que o Senhor haja na minha vida quando eu lhe der essa intimidade, eu lhe der essa autorização. E nesta tarde, Pai, nós abrimos o nosso coração, e eu tenho certeza que pessoas aqui abrem o coração hoje para dizer: Deus, eu quero conhecer a sua vontade. E eu permito que o Senhor interfira no mais particular da minha vida, no mais íntimo da minha vida. Eu permito que o Senhor interfira, seja na minha vida espiritual, seja na minha vida, na minha saúde emocional, no meu psique, seja na minha vida financeira, seja nos meus desejos e pensamentos, os mais íntimos. Eu permito que o Senhor entre e faça a sua vontade, porque teu é o reino. Eu permito, Senhor, porque tu és o Pai, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Senhor. E nós somos os teus filhos que queremos fazer a tua vontade. Obrigado, Pai. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Que Deus abençoe você, minha querida irmã. Que Deus abençoe você. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração. Orar é ter intimidade com o Pai. E orar pode ser de joelhos. Você pode estar de joelhos, você pode estar em pé, você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo inúmeras atividades. Lembra que eu falei ontem? Enquanto eu faço, eu oro. Enquanto eu oro, eu faço. É assim essa intimidade. É assim essa intimidade. Quantas vezes a Isabel está fazendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa, e às vezes ela vem, senta aqui na minha frente, e ela diz, e ela começa a falar, ela fala: tudo se atrapalhando. Eu digo: não, continua falando, mas eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas eu estou te observando, eu estou te ouvindo. Isso chama-se intimidade. Eu faço enquanto oro, e oro enquanto eu faço. Então, Deus está te ouvindo enquanto você está trabalhando. E enquanto você está orando, Deus também está fazendo alguma coisa. Mas Ele também está te ouvindo. Amém? Então fica com essa palavra no seu coração. Olha, essa live, daqui a algumas horas, daqui até o final da tarde, ela já está no YouTube. Eu estou gravando essas lives no YouTube. E eu deixo o link no nosso Facebook. Eu ainda não consegui, mas eu quero ver se eu consigo deixar o link aqui na nossa bio, né? Aqui na página do Instagram. Ainda não peguei esse jeito ainda, mas estou correndo atrás. Mas por enquanto ela está indo lá para o Facebook, né? E às vezes eu consigo colocar também no nosso grupo de oração. Então, quando você vê isso, me ajude aí. Ajuda outras pessoas, compartilha isso com outras pessoas, põe aí na sua bio, põe aí na sua página, faz alguma coisa, compartilha no nome de Jesus. E amanhã, quinta-feira, a gente vai estar, amanhã, sexta-feira, finalizando a semana, a gente vai aprender um pouco aqui sobre Pai Nosso. Vamos aprender aqui um pouco mais, vamos viver mais esse tempo. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Obrigado você que passou a me seguir a partir de agora. Obrigado, eu vi algumas pessoas que começaram a me seguir. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Feliz com você. Queria ver essa página agora cheia de coraçõezinhos. Olha que lindo. Comece a subir esses coraçõezinhos. Você sabia? Deixa eu te ensinar por final. Você sabia que quanto mais a gente se movimenta com comentário,
com coraçãozinho que sobe, com aviãozinho que a gente manda a live para outras pessoas, sabe? Quanto mais isso, mais movimenta-se a página. Eu vou dizer algo aqui, vou te confessar um segredo. A minha página, ela estava um pouco travada há uns dias atrás. Eu fazia promoção, eu fazia alguma coisa e eu via que o Instagram não mandava, estava bem travada, não conseguia, era a divulgação muito pequena. Quando nós transferimos as lives para cá, no começo ainda ficou meio travado, mas agora eu percebo que o Instagram está abrindo as páginas e eu estou vendo que está tendo um retorno muito maior. Sabe por quê? Porque nós estamos evangelizando. Não fala nada para o Instagram, mas nós estamos ganhando almas para Jesus. Não fala nada, não deixa o Instagram saber, mas nós estamos expandindo o reino de Deus. Obrigado por nos ajudar nesse negócio. Deus abençoe você. Beijo no seu coração. Conto com você amanhã, 12h28. Tchau, tchau.